Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Sabedoria, o nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do Pai. Capítulo 5 do Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. 26 de agosto de 1944. A sua virgindade no eterno pensamento do Pai. 27 de agosto de 1944. Jesus diz a Maria Valtorta: surge e apressa-te, pequena amiga. Tenho ardente desejo de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de Maria. Sairás dele com a alma fresca, como se tu também fosses há pouco criada pelo Pai, uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás dele com o espírito cheio de luz, porque te mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Sairás dele com todo o teu ser saturado de amor, porque terás compreendido como Deus sabe amar. Falar da concepção de Maria, a sem mácula, quer dizer mergulhar no azul, na luz, no amor. Vem e lê as suas glórias no livro do avô, Provérbio 8, 22, 31. Deus me possuiu no início de suas obras, desde o princípio, antes da criação. Ábia eterno, fui predeterminada no princípio, antes que fosse feita a terra. Ainda não existiam os abismos e eu já era concebida. Ainda as nascentes das águas não transbordavam, nem os montes tinham se erguido em suas pesadas massas, nem as colinas eram jóias ao sol, e eu já tinha sido gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu era. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando, com lei imutável, fechou sob a abóbada celeste o abismo, quando tornou estável no alto a abóbada celeste e suspendeu as fontes das águas, quando fixava ao mar os seus confins e dava leis às águas para não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele a dispor todas as coisas. Sempre na alegria eu brincava diante dele, continuamente, brincava no universo. Aplicaram estas palavras à sabedoria, mas na realidade elas falam dela, a bela Mãe, a Santa Mãe, a Virgem Mãe da Sabedoria, que sou eu que te falo. Jesus fala em Provérbios 8, 22. O Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma, no princípio. Eu quis que tu, Maria Valtorta, escrevesse o primeiro verso deste hino no início do livro que fala dela, para que fosse confessada e percebida a consolação e a alegria de Deus, a razão da sua constante, perfeita, íntima alegria deste Deus uno e trino
que vos guia e ama, e que do homem teve tantos motivos de tristeza, a razão pela qual Deus perpetuou a raça, mesmo quando, com a primeira prova, merecia ser destruída, a razão do perdão que haveis recebido. Ter Maria que o amasse. Bem merecia criar o homem e deixá-lo viver e decretar perdoá-lo, para ter a Virgem bela, a Virgem santa, a Virgem imaculada, a Virgem enamorada, a filha dileta, a mãe puríssima, a esposa amorosa. Muito e mais ainda vos tem dado e vos haveria dado Deus para poder possuir a criatura das suas delícias, o sol do seu sol, a flor do seu jardim. E muito vos continua a dar por ela, a pedido dela, para a alegria dela, porque a sua alegria se derrama na alegria de Deus e a aumenta de brilhos que enchem de resplendores a grande luz do paraíso. Cada resplendor é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados, que respondem com um esplendoroso grito de aleluia a cada milagre gerado por Deus, criado pelo desejo do Deus Trino de ver o esplendoroso riso de alegria da Virgem. Deus quis pôr um rei no universo que ele havia criado do nada, um rei que, pela natureza da matéria, fosse o primeiro entre todas as criaturas criadas com matéria e dotadas de matéria. Um rei que, pela natureza do Espírito, fosse pouco menos que divino, fundido na graça como era no seu inocente primeiro dia. Mas a mente suprema, que conhece todos os acontecimentos mais distantes nos séculos, cuja vista vê incessantemente tudo o que era, é e será, e que enquanto contempla o passado e observa o presente, eis que aprofunda o olhar no extremo futuro, e não ignora como será a morte do último homem, sem confusão nem descontinuidade. Essa mente nunca ignorou que o rei criado por ele, para ser semidivino, ao seu lado no céu, herdeiro do Pai, quando chegasse adulto no seu reino, depois de ter vivido na casa da mãe, a terra com a qual foi feito, durante a sua infância, como criança do Eterno, na sua jornada sobre a terra, nunca ignorou que este rei cometeria contra si mesmo o delito de se matar na graça e o latrocínio de se furtar do céu. Por que então o criara? Certamente muitos se perguntam isto. Teríeis preferido não existir? Não merece ser vivida essa jornada também por si mesma, apesar de ser tão pobre e nua e feita amarga pela vossa maldade, para conhecer e admirar o infinito belo que a mão de Deus semeou no universo? Para quem teria feito esses astros e planetas que deslizam como setas e flechas, riscando o arco do firmamento e vão, parecem lentos, vão majestosos na corrida de bólidos, vos presenteando com luzes e estações, e vos dando, eternos e imutáveis, ainda que sempre imutáveis, uma nova página para ler sobre o azul, toda noite, todo mês, todo ano, quase como vos dizendo: esquecei-vos do cárcere, deixai as vossas gravuras cheias de coisas obscuras, pútridas, sujas, venenosas, mentirosas, blasfemadoras, corruptas, e elevai ao menos com um olhar, na ilimitada liberdade dos firmamentos. Tende uma alma azul, olhando tanta serenidade. Fazei-vos
uma reserva de luz para levar a vossa prisão escura. Lede a palavra que nós escrevemos cantando o nosso coro sideral, mais harmonioso do que vindo de um órgão de catedral. A palavra que nós escrevemos resplandecendo, a palavra que nós escrevemos amando, porque sempre temos presente aquele que nos deu a alegria de existir, e o amamos por nos ter dado este existir, este resplendor, este deslizar, este sermos livres e belos no meio do azul suave, além do qual vemos um azul ainda mais sublime, o paraíso, e do qual cumprimos a segunda parte do preceito de amor, amando a vós, o nosso próximo universal, vos amando, doando guia, luz, calor e beleza. Lede a palavra que nós dizemos, e é aquela sobre a qual regulamos o nosso canto, o nosso resplandecer, o nosso rir. Para Deus? Para quem teria feito aquele líquido azul, espelho para o céu, caminho para a terra, sorriso das águas, voz das ondas? Palavra também essa, que como sussurros de seda roçando, com risadinhas de crianças serenas, com suspiros de velhos que recordam e choram, com bofetões de violentos e com chifradas, mugidos e estrondos, sempre fala e diz: para Deus? O mar é para vós, como são o céu e os astros, e com o mar, os lagos, os rios, os pântanos, os riachos e as nascentes puras, que servem todos para vos transportar, nutrir, desdentar e purificar, e que vos servem, servindo o Criador, sem saírem para fora dos seus limites, vos afogando, como mereceis. Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias dos animais, como flores que voam cantando, os servos que correm, que trabalham, nutrem e são recreação para vós, os reis? Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias das plantas e das flores, que parecem borboletas, que parecem joias e passarinhos imóveis, dos frutos que parecem os cofres de pedras preciosas, como tapetes para vossos pés, proteção para as vossas cabeças, recreação útil, alegria para a vossa mente, membros, vista e olfato? Para quem teria feito os minerais nas entranhas da terra, os sais dissolvidos nas fontes das águas geladas ou ferventes, as fontes sulfurosas, as iodadas, as alcalinas? Não teria sido para que alguém gozasse de tudo, alguém que não era Deus, mas filho de Deus? O homem. Para a alegria de Deus, para as necessidades de Deus, nada era preciso. Deus se basta a si mesmo. Não tem que se contemplar para alegrar-se, nutrir-se, viver e repousar. Tudo o que foi criado não aumentou um átomo de sua infinita alegria, sua beleza, seu poder, mas tudo ele fez pela sua criatura, que ele quis colocar como rei na sua obra, o homem. Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento, com o seu poder, vale a pena viver. Como viventes deveis ser gratos. Deverias ter sido gratos, mesmo se não tivesseis sido redimidos, senão no fim dos séculos, porque, não obstante, tenhais estado nos primeiros, e sois até hoje simplesmente prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Deus ainda vos concede gozar das belezas do universo e do bom do universo, e vos trata como se fosseis bons, filhos bons, aos quais tudo é ensinado e concedido.
a fim de tornar-lhes mais doce e sadia a vida. O quanto sabeis, vós sabeis pela luz de Deus, o quanto descobris, vós o descobris por indicação de Deus, no bem. Os outros conhecimentos e descobertas, que têm o sinal do mal, vêm do mal supremo, Satanás. A mente suprema, que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo seria ladrão e homicida. E já que a bondade eterna não tem limites no seu ser boa, antes que a culpa acontecesse, pensou no meio para anular a culpa. O meio seria eu. O instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Todas as coisas foram criadas para mim, filho dileto do Pai. Eu, rei, deveria ter tido, sob os meus pés de rei divino, tapetes de joias como nenhum palácio real jamais teve, e cantos, e vozes, e servos, e ministros tão numerosos ao redor de mim, que nenhum soberano jamais teve, e flores, pedras preciosas, todo o sublime, o grandioso, o gentil, o minucioso, que é possível extrair do pensamento de um Deus. Mas eu devia ser carne, além de espírito. Carne para salvar a carne, carne para sublimar a carne, levando-a para o céu muitos séculos antes da hora. Porque a carne habitada pelo Espírito é obra-prima de Deus, e por ela o céu tinha sido feito. Para ser carne, eu tinha necessidade de uma mãe. Para ser Deus, eu tinha necessidade de que meu Pai fosse Deus. Eis que então Deus criou para si uma esposa e lhe disse: Vem comigo. A meu lado, vê quanto eu faço pelo nosso filho. Olha e te jubila, eterna Virgem, donzela eterna. Que o teu riso encha este empíreo e dê aos anjos a nota inicial e ao paraíso ensina a harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto é só espírito. O espírito em que me deleito. Olho para ti e dou o azul do teu olhar ao mar e ao firmamento, a cor dos teus cabelos ao trigo, o candor ao lírio, a cor rosa à rosa. Como é a tua pele de seda, copio das pérolas os teus dentes delicados, faço os doces morangos olhando a tua boca. Na voz, roxinóis, ponho na garganta as tuas notas e nas rolinhas o teu pranto. E lendo teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu tenho os motivos como guia para criar. Vem, minha alegria, habita os mundos para divertimento, até que sejas luz dançarina no pensamento. E mundos para teu riso. Use coroas de estrelas e colares de astros. Coloca a lua sobre os teus pés gentis. Use como cachecol de estrelas a Via Láctea. As estrelas e os planetas são para ti. Vem e goza, vendo as flores que serão divertimento para o teu menino, almofadas para o filho do teu ventre. Vem e vê criar as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica ao meu lado, enquanto eu faço as bacias dos mares e dos rios, e ergo as montanhas, e as pinto com neve e florestas. Enquanto semeio os cereais, as árvores, as videiras, e faço para ti
a oliveira, minha pacífica, e a videira para ti, meu sarmento que levará o cacho eucarístico. Corre, voa, jubila-te, ó minha bela, e o mundo, universo, que vai sendo criado de hora em hora, aprenda contigo a me amar, amorosa, e se torne mais belo com o teu sorriso, mãe do meu filho, rainha do meu paraíso, amor do teu Deus. E ainda, vendo o erro e olhando para a sem erro, diz: vem a mim, tu que cancelas a amargura da desobediência humana, da fornicação humana com Satanás e da humana ingratidão. Eu tomarei contigo a revanche sobre Satanás. Deus, Pai, Criador, tinha criado o homem e a mulher com uma lei de amor tão perfeita que não podeis nem ao menos compreender suas perfeições. E vós vos perdeis ao pensar como teria vindo a espécie humana se o homem não a tivesse obtido com o ensinamento de Satanás. Olhai as plantas de fruto e de semente. Obtém a semente e o fruto mediante uma fornicação, mediante uma fecundação por cada 100 uniões conjugais? Não. Da flor masculina sai o pólen, e guiado por um complexo de leis meteóricas e magnéticas, vai ao ovário da flor feminina. Esta se abre, o recebe e produz. Não se suja e o rejeita depois, como vós fazeis, para gozar no dia seguinte a mesma sensação. Ela produz e, se não, na próxima estação, não floresce, e quando floresce é para reproduzir. Olhai os animais, todos. Já vistes algum animal macho e uma fêmea ir um até o outro para estéril abraço e lascivo comércio? Não. De perto ou de longe, voando, rastejando, pulando ou correndo, eles vão, quando é chegada a hora, ao rito fecundativo, e não se subtraem, se detendo no gozo, mas vão além, até as consequências sérias e santas da prole, único escopo que no homem, semideus pela origem da graça, que eu restituí inteira, deveria fazê-lo aceitar a animalidade do ato necessário, já que descendes um grau até o animal. Vós não fazeis como as plantas e os animais. Vós tivestes como mestre Satanás, o tendes querido e o quereis como mestre. As obras que praticais são dignas do mestre que quisestes. Mas, se tivesseis sido fiéis a Deus, teríeis tido a alegria dos filhos, santamente, sem dor, sem vos esgotardes em cópulas obscenas, indignas, que ignoram até os animais que não têm alma racional e espiritual. Ao homem e à mulher, depravados por Satanás, Deus quis opor o homem nascido da mulher, tão supra-sublimada por Deus, a ponto de gerá-lo sem relação com o homem. Flor que gera flor, sem necessidade de semente, mas pelo único beijo do sol sobre o cálice inviolado do lírio Maria. A revanche de Deus. Solta os teus alívios, ó Satanás, o teu rancor, enquanto ela nasce. Esta menina te venceu, antes que tu fosses o rebelde, o tortuoso, o corruptor, eras já o vencido, e ela é a tua vencedora. 1000 exércitos alinhados nada podem contra a tua potência. Caem as armas dos homens contra as tuas couraças, ó perene
e não há vento que possa dispersar o mau cheiro do teu hálito. No entanto, este calcanharzinho de criança, tão rosado, que parece o interior de uma camélia também rosada, tão liso e tão macio, que a seda é áspera comparado a ele, tão pequenino que poderia caber no cálice de uma tulipa e usá-la como sapatinho, eis que ele te pisa sem medo e te confina em teu antro. Eis que o seu vagido te põe em fuga, a ti que não tens medo dos exércitos, e o hálito dela purifica o mundo ao teu redor. Estás derrotado. O nome dela, o seu olhar, a sua pureza são lança, raio e pedrona que te transpassam, que te abatem, que te aprisionam no teu covil do inferno, ó maldito, que tiraste de Deus a alegria de ser pai de todos os homens criados. Inutilmente, entretanto, os corrompeu. Estes que haviam sido criados inocentes, levando-os a conhecer e a conhecer através da sinuosidade de luxúria, privando Deus, em suas diletas criaturas, de ser o doador dos filhos, segundo regras que, se respeitadas, teriam mantido sobre a terra um equilíbrio entre os sexos e as raças, capaz de evitar guerras entre os povos e desventuras entre as famílias. Obedecendo, teriam conhecido também o amor. Unicamente obedecendo, teriam conhecido e conservado o amor. Uma posse plena e tranquila desta emanação de Deus, do que do sobrenatural desce ao inferior, para que também a carne goze santamente nela, esta que está unida ao Espírito e criada pelo mesmo que lhe criou o Espírito. Agora, o vosso amor, ó homens, os vossos amores, o que são? Ou libidinagem vestida de amor, ou medo insanável de perder o amor do cônjuge, pela libidinagem sua ou de outros. Já não estáis mais seguros quanto à posse do coração do esposo ou da esposa, desde que a libidinagem está no mundo. Tremeis, chorais e tornai-vos loucos de ciúmes, assassinos, às vezes, para vingar alguma traição, desesperados outras vezes, abúlicos em certos casos, dementes em outros. Eis o que fizeste, Satanás, aos filhos de Deus. Estes que corrompeste teriam conhecido a alegria de ter filhos sem sentirem dor, a alegria de nascer sem o medo de morrer. Mas agora estás vencido em uma mulher e por uma mulher. De agora em diante, quem a amar tornará a ser de Deus, superando as tuas tentações para poder imitar a sua pureza imaculada. De agora em diante, não podendo conceber sem dor, as mães terão ela como consolo. De agora em diante, as esposas a terão como guia, e os moribundos como mãe, pela qual doce será morrer sobre aquele seio que é escudo contra ti, ó maldito, e contra o juízo de Deus. Maria, Valtorta, pequena voz, viste o nascimento do Filho da Virgem e o nascimento da Virgem no céu. Viste, pois, que para o sem culpa é desconhecida a pena de dar à luz e também a pena de morrer. Mas, se a superinocente Mãe de Deus foi reservada a perfeição dos dons celestes a todos que, através dos primeiros, tivessem permanecido inocentes e filhos de Deus, teria sido possível gerar sem dor, como era justo por terem sabido unir-se e conceber sem luxúria, bem como morrer sem aflição. A sublime revanche de Deus sobre a vingança de Satanás foi a de levar a perfeição da criatura dileta a uma superfeição
que anulasse, ao menos em uma, todo vestígio de humanidade suscetível ao veneno de Satanás, pelo qual o Filho viria, não de casto abraço de homem, mas de divino amplexo, que faz empalidecer o espírito no êxtase do fogo. A virgindade da Virgem. Vem, medita nesta virgindade profunda, que produz em quem a contempla vertigens de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher que por nenhum homem foi desposada? É menos do que nada. O que é a virgindade daquela que quer ser virgem para ser de Deus, mas sabe sê-lo só no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos e acaricia e aceita as carícias de pensamentos humanos? Começa a ser uma larva de virgindade, mas bem pouco ainda. O que é a virgindade de uma enclausurada que vive só para Deus? É muito, mas nunca é perfeita a virgindade comparada com a da minha mãe. Um conúbio existe sempre, até no mais santo, o de origem entre o espírito e a culpa, aquele que só batismo dissolve, mas, como em mulher separada do marido pela morte, não restitui a virgindade total, como era a virgindade dos primeiros antes do pecado. Uma cicatriz permanece e dói, fazendo recordar sua presença, e está sempre pronta para se reabrir em chaga, como certas enfermidades que periodicamente voltam aguçadas por seus vírus. Na Virgem não fica este sinal de dissolvido conúbio com a culpa. Sua alma aparece bela e intacta, como quando o Pai a pensou, reunindo nela todas as graças. É a Virgem, a única, a perfeita, a completa. Pensada assim, gerada assim, que permaneceu assim, coroada assim, eternamente assim, é a Virgem. É o abismo da intocabilidade, da pureza, da graça, que se perde no abismo do qual brotou em Deus. Intangibilidade, pureza, graça perfeitíssima. Eis a revanche do Deus Trino e Uno contra suas criaturas profanadas. Ele ergue esta estrela de perfeição contra a curiosidade doentia, esta mulher reservada, satisfeita somente por amar a Deus, contra a ciência do mal, esta sublime ignorante. Nela não existe somente a ignorância do degradado, não é somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos, mas mais ainda, nela há a ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela há somente a sabedoria gélida, mas incandescente, do amor divino. Fogo que protege de gelo a carne, para que se seja espelho transparente no altar onde um Deus desposa uma virgem e não se rebaixa, porque a sua perfeição abraça aquela que, como convém a uma esposa, só em um ponto é inferior ao esposo. A ele se sujeita por ser mulher, mas é sem mancha, como ele é.